Fala, galera. Tem um monte de escritório que não consegue evoluir no seu gerenciamento de projetos, na forma com que gerencia seus projetos. Porque, apesar das milhares de possibilidades que a metodologia BIM traz de evoluções dentro da forma com que o escritório gerencia os seus projetos, fica difícil entender por onde começar, qual é o caminho, o que realmente importa. E é pensando nisso que eu quero ter essa conversa com vocês. Primeiro, a gente precisa fazer uma contextualização, a gente precisa entender do que a gente está falando. Quando a gente fala em BIM, a gente está falando não mais de um projeto no sentido de um documento apenas. Quando a gente pensa em modelagem da informação, a gente está criando, a gente está mexendo na estrutura da forma com que a gente faz projeto. Então é importante entender isso, porque agora a gente não está mais apenas documentando. A gente não começa mais apenas pelo documento, a gente começa pela questão estrutural. Quando a gente modela algo, isso se torna completamente gerenciável, e isso é importante lembrar. Modelagem da informação da construção diz respeito a você trazer aquilo que você pretende construir, seja lá o que for, para um modelo gerenciável. Quando a gente fala em modelo 3D porque aí a gente consegue fazer imersões e tudo mais. Mas a questão aqui está no modelo e na informação. Isso precisa ficar bem claro, só fazendo um overview geral sobre BIM. E aí, quando a gente olha para a metodologia, quando a gente olha para as inúmeras possibilidades que a metodologia traz, fica difícil de entender como é que eu aplico isso no meu escritório quando eu falo de projetos menores. E aí, pensando nisso, eu trago uma análise, um exercício para você fazer, que é o seguinte: dentro da metodologia, a gente precisa olhar primeiro para uma linha central. Tem um eixo nisso tudo, tem um ponto central que precisa ser considerado. E esse eixo, eu vou chamar aqui, estou chamando aqui de essência BIM, porque faz muito sentido para mim. Quando eu penso nessa essência BIM, eu estou pensando em algo que é completamente replicável, se aplica em qualquer tipo de projeto. Por isso, a certeza e a garantia de que sim, também se aplica em projetos menores. E eu estou falando, obviamente, dos 3 pilares. Parece um pouco clichê, parece, mas você vai entender que, na verdade, não. Antes de qualquer outra coisa, eu preciso olhar para esses 3 pilares. Que 3 pilares são esses? Do que eu estou falando? Do que eu estou falando? Eu estou falando do processos, pessoas e tecnologia. Antes de qualquer outra coisa, a gente precisa olhar para o significado, para qual que é o ponto aqui com relação a esses 3 pilares. Por quê? Porque não adianta você comprar um software. Não adianta se você faz coordenação, você já tentar exigir que todo mundo faça modelo do nada. O ponto aqui é o seguinte: você primeiro precisa olhar e entender como estão os processos, como estão as pessoas e, posteriormente, olhar como é que a tecnologia vai nos ajudar. É interessante pensar que a junção deles traz evolução. Se você olhar para um ou outro isoladamente, ele não vai trazer evolução. Ele pode trazer uma sensação de evolução, talvez até mais imediata, quando você compra um software, por exemplo, e aí você está olhando primeiro para a tecnologia, mas isso, a médio prazo, você já começa a perceber que não vai dar bom. E quando a gente olha para os 3, então, do que nós estamos falando? Processos, e eu gosto dessa sequência: processos, pessoas e tecnologia. Eu gosto dessa sequência pelo seguinte:
primeiro eu olho para o processo. Esse processo ele já existe. Ele não precisa ser criado, porque se você já faz projeto, se você já entrega algo a qualquer tempo que seja, significa que você já tem um processo. A grande questão é que é muito provável que ele esteja apenas na sua cabeça. E qual que é o problema dele estar apenas na sua cabeça? Quando ele está apenas na sua cabeça, você não consegue fazer com que as pessoas que se envolvem nesse processo contigo, sejam funcionários teus, sejam parceiros, seja o próprio cliente, eles não têm esse entendimento claro do processo como você tem. E um outro ponto importante é o seguinte: quando você tem o processo só na sua cabeça, fica muito difícil você entender e enxergar onde você precisa melhorar. Às vezes algumas coisas acabam sendo óbvias, mas nem todas. Então, é importante você entender que o processo precisa ser mapeado, o processo ele precisa ser analisado, porque o processo nada mais é do que o caminho que aquele conjunto de informações que nasce quando o seu cliente quer comprar uma solução tua, é o caminho que ele percorre até que você entregue essa solução para o cliente. O processo nada mais é do que isso. E depois eu vou para pessoas. Por que pessoas? Porque, como eu já disse, por mais que seja um escritório pequeno, você tem uma cadeia envolvida. Vamos pensar que seja apenas você no teu escritório. Como é que eu tenho uma cadeia envolvida se sou apenas eu? Você tem o teu próprio cliente, que é um agente dentro dessa cadeia. Você tem parceiros que, quando você, de repente, precisar de um serviço complementar, você vai chamar esses caras. Só aí você já tem uma cadeia formada. E se você tem uma cadeia formada, então você tem pessoas envolvidas no teu processo. Isso é óbvio. Quando você tem pessoas envolvidas no teu processo, se essas pessoas não estiverem direcionadas para o mesmo lugar, não adianta você ter processo mapeado, não adianta você ter esse caminho bem definido, não adianta, porque se essas pessoas não estiverem voltadas para a mesma direção, elas vão travar a coisa toda e não vai funcionar. Então, aqui a gente está falando de engajamento, de questões culturais mesmo. E é um pilar extremamente importante. Tem muito escritório penando porque não tem esse cara aqui bem definido. E por último, a tecnologia. E por que a tecnologia por último? Porque depois que eu tenho o processo mapeado, estruturado, e eu conheço o caminho que essas informações vão percorrer, aí eu estou no ponto, no momento, e depois que eu tenho as pessoas engajadas e direcionadas para o mesmo lugar, aí eu estou no momento de olhar para a tecnologia e tentar entender como a tecnologia me ajuda na produtividade do meu negócio, como a tecnologia me dá um serviço, um produto, perdão, melhor, como a tecnologia me ajuda a ter mais qualidade na minha solução, como a tecnologia ela dá fluidez, ela dá vazão para aquilo que eu produzo no dia a dia. Então, aí sim faz sentido eu olhar para a tecnologia. Galera, é isso. Sem dúvida, a gente ainda está falando num nível extremamente básico. Mas se você olhar para esses 3 pilares inicialmente, vai ficar muito mais fácil você entender quais são os próximos passos. Olhe para o processo, mapeie, entenda como está, olhe para as pessoas, entenda se elas estão direcionadas para o mesmo lugar e olhe para a tecnologia posteriormente a isso, para ver como ela vai te ajudar a potencializar o teu produto. Beleza? É isso, um grande abraço e até mais.